Obrigado, ouvinte, pela gentileza de sua atenção. Ouçam, reflitam e questionem. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use o seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. Telefone fixo é o DDD 14 3471 0700. E temos também os seguintes celulares. Da TIM 981-792405 e da Vivo 997-512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997-51-2397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labindo da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O CEP 17.400-000. Ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. O Amor Prossegue, autoria de Ricardo Orestes Forme. O drama de uma mãe superando obstáculos e contando com o amparo de espíritos amigos. O Amor Prossegue é uma publicação da editora M. Você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. Você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Carlos Araújo foi o ouvinte ganhador do livro de domingo passado. Esta é a apresentação número 2098 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Marco Antônio, Luiz Eduardo, Heloísa e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Não devemos esperar perfeição de ninguém, nem mesmo a nossa, com toda certeza. Estamos vivendo neste planeta para aprender a arte mais difícil da vida, a arte de conviver com pessoas tão imperfeitas como nós e a quem devemos acolher e amar tanto quanto queremos ser amados e muito bem acolhidos. Embora a felicidade seja uma condição relativa para nós humanos e que quase sempre estamos aguardando que ela chegue, sem pensarmos em ser felizes agora, sabemos também que a família é essencial nessa conquista. A família é a nossa porta de entrada no mundo. É por ela que nascemos, é onde recebemos a base moral de nossa vida e onde estabelecemos os laços mais íntimos e mais profundos. Contudo, quase sempre só vamos perceber os benefícios da família, sobretudo de nossos pais, quando atingimos a maturidade. Alguns só chegam a essa conclusão apenas nos momentos finais de sua vida na Terra, e outros ainda só no mundo espiritual, o que é mais comum. Certa vez o médium Carlos Bacelli nos explicou por que nossos entes queridos, quando já partiram desta vida, nos mandam cartas tão carinhosas e tão comoventes, sendo que enquanto aqui estavam conosco nunca se manifestavam assim. É porque agora eles percebem o quanto perderam e não reconheceram em vida os benefícios que recebiam de seus familiares, especialmente de seus pais.
Na maioria, jovens que partem muito cedo, lá do plano espiritual, dirigem-se aos pais através do médium com muita ternura e não raro sentindo-se culpados por não lhes terem dado no devido tempo a devida atenção e reconhecimento. Dias atrás, recebemos uma mensagem de uma ouvinte do programa Momento Espírita, lamentando o fato de não ter valorizado tanto quanto devia a família onde nasceu. Agora, já em idade avançada, quando já tem filhos e netos, ela acaba descobrindo que perdeu as melhores oportunidades de se sentir feliz. Na década de 1970, quando a vida social era bem mais tranquila e os pais não sofriam tanto por causa dos filhos e nem os filhos por causa dos pais, um jornalista mineiro escreveu um intrigante e dramático artigo para um destacado jornal do país. Ele falava sobre o imposto de renda, mais especificamente sobre como fez a sua declaração de bens naquele ano. Na época, o preenchimento dos formulários do imposto de renda era feito à mão, ou no máximo datilografado. Não havia computador, mas sozinho, no seu apartamento, ao relacionar os bens que possuía, que não eram poucos, se lembrou da família, pois naquele momento crucial de sua vida, lamentava a triste sorte da filha que se prostituiu e do filho que se perdeu no mundo das drogas. Lembrou também do lar, que desmoronou de vez com sua separação, e da esposa a quem amara apaixonadamente desde a infância e com quem se consorciara na maior felicidade do mundo. Naquele momento, dizia ele, todos os bens materiais que declarava nada representava diante do coração sofrido que ardia de culpas e arrependimento por tudo que deixara de fazer como esposo e como pai para ter ao seu lado as pessoas mais queridas do mundo. Após relatar o seu comovente drama, o infeliz jornalista alertava os pais que lessem sua matéria para que não caíssem no materialismo a que ele inadvertidamente se entregara e que comprometera a felicidade que sempre buscara. O essencial é ser feliz. Este é o tema do 12º Encontro da Família Espírita de Garça, que vai acontecer no Lar Meimei no próximo domingo, dia 21 de julho. Trata-se de um evento que reúne palestra, discussões, apresentações artísticas e encontro fraterno, que deve começar de manhã e se estender até às 16 horas. Na ocasião, teremos entre nós o expositor Renato Vernaschi, um homem jovem cheio de vida, cuja palavra esclarecedora transmite alegria e paz. Renato, hoje integrado no movimento espírita de Bauru, nós o conhecemos ainda criança, quando a família residia em Marília, e é uma dessas famílias que desde cedo se aproximou do espiritismo, envolvendo todos os filhos que se tornaram pessoas de bem. Com certeza, o Renato, filho da Rosinha Vernaschi, tem muito a nos trazer pela própria experiência na convivência familiar, mas trará também a sua simpatia e sua vontade que o caracterizam como um mensageiro da boa palavra. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos, portanto, às perguntas de hoje. A primeira participação de hoje vem da ouvinte que se identificou como Maria e que reside na Araceli. Ela nos telefonou para fazer a seguinte pergunta: há esperança para as pessoas que se suicidam? O que pode acontecer com elas? Será que Deus vai perdoá-las? Esta pergunta faz lembrar uma cena de uma novela que retratou a sociedade do século XIX, em que uma dama arrependida vem ao padre para confessar o seu pecado. Muito temerosa, ela conta ao sacerdote que traíra o próprio marido e que, com certeza, seu pecado era tão grave que Deus não a perdoaria.
Depois de ouvi-la atentamente, o padre, que conhecia bem o temperamento do marido traído, disse à esposa: minha filha, Deus é Pai e nos perdoa tudo. Quem não vai perdoá-la é seu marido. Ele apenas esqueceu de dizer que, além do marido, ela teria de aprender a encarar-se a si mesma com o sentimento de culpa que, por certo, carregaria consigo por muito tempo. No caso da pessoa que destruiu a própria vida, Maria, com certeza ela vai enfrentar problemas. Não propriamente com Deus, mas consigo mesma. O primeiro é a decepção de quem não conseguiu destruir-se, pois perceberá que continua viva, sem o corpo que matou, mas com um novo problema que criou. A segunda é o arrependimento pelo ato impensado que cometeu e, posteriormente, o sentimento de culpa que acometerá sua consciência. Entretanto, ninguém está perdido, pois todos estão submetidos à lei de evolução, e a evolução nada perde. Assim como viemos de Deus, para Deus teremos de voltar. Deus é o poder absoluto, a origem e o fim de tudo. Ele é como o oceano e nós como os rios. Todos os rios, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente, vão desaguar no oceano, mesmo aqueles que para isso tenham de fazer os maiores e os mais complicados percursos. O espírito é livre para agir, mas fatalmente responde por todos os seus atos. Alguns, mais humildes e sábios, caminham mais depressa, porque aprendem a vencer os obstáculos com mais discernimento e habilidade. Outros, teimosos e revoltados, levam mais tempo para descobrir seu verdadeiro caminho. Cedo ou tarde, às vezes mais cedo do que se pensa, eles acabam colhendo os frutos das más sementes que plantaram. Por isso mesmo, é costume dizer: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos todos reféns de nossos atos. Além do mais, cada caso é um caso, cada vida tem uma história, e portanto os efeitos que cada um colhe de seus atos está de acordo com o tipo de vida que leva. Ninguém responde pelos erros do outro, a não ser se lhes deu causa. Desse modo, um suicídio pode ter outras pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, até porque há os suicídios que são estimulados, instigados, provocados, e nesse caso, aquele que se matou não vai ser o único responsável pelo ato que cometeu. Recomendamos que leia no O Livro dos Espíritos as questões de 943 a 957, onde você vai encontrar uma boa explicação para esses casos. Há uma variedade de causas para o suicídio e, por isso mesmo, uma variedade de consequências. Nem sempre a pessoa que se suicida o faz no pleno uso da razão. Só por isso já há uma diferença. Na questão número 957 de O Livro dos Espíritos, os mentores espirituais afirmam para Kardec: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, essas penas são sempre relativas às causas que provocaram. E completam dizendo: mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será mais difícil do que aquela que interromperam. Na verdade, Maria, falando de nós agora, podemos dizer que podemos cometer pequenos suicídios no dia a dia, em várias situações, como por exemplo, quando desistimos de nós mesmos, quando nos revoltamos, quando queremos fugir ao invés de enfrentar o problema, quando negligenciamos a saúde, quando abusamos da alimentação, quando recorremos ao álcool e às drogas, quando criamos inimigos com atitudes mesquinhas e egoístas.
Somando essas e outras condutas inadequadas que conspiram contra a vida, acabamos atingindo não só o corpo, mas principalmente a alma, favorecendo enfermidades e transtornos que podem antecipar a doença e a morte. Atenção ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, O Amor Prossegue, da autoria de Ricardo Orestes Forne. Use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares 997 51 2397 da Vivo ou 981 79 2405 da TIM. Thelma Scarpinello relata o seguinte: na primeira vez que minha filha ficou grávida, ela acabou tendo um aborto, o que lhe trouxe grande decepção e muito sofrimento. Tempos depois, ela voltou a engravidar, e dessa gravidez nasceu o meu neto, que hoje já tem 3 anos. Eu pergunto, esse neto pode ser o mesmo espírito que tentou reencarnar da primeira vez? Pode sim, Thelma. Aliás, não é difícil acontecer que, não dando certo uma primeira tentativa, o espírito retorne para reencarnar o quanto antes no mesmo lar, retomando seu caminho. Encontramos vários casos desse tipo na literatura espírita. A reencarnação em si é um processo que pode encontrar obstáculos de ordem biológica, como é o caso do aborto natural, o que justificaria com forte razão uma nova tentativa. Além do mais, precisamos considerar que o espírito não reencarna aleatoriamente numa família. Se assim fosse, ele poderia reencarnar em qualquer família. Mas não é assim que acontece. Deve existir algum vínculo anterior entre ele e a família, ou entre ele e pessoas dessa família, inclusive com os próprios pais, para que se dê a reencarnação, uma vez que a reencarnação é uma oportunidade de aproximação entre os espíritos. Dessa maneira, conseguir reencarnar numa determinada família pode ser trabalhoso. Muitos imaginam que existe uma fila para reencarnar como se fosse uma fila de banco, onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não é tão simples assim. Os espíritos reencarnam para progredir, e cada um tem suas próprias necessidades, quase sempre ligadas à família, onde precisam reencarnar. A reencarnação em si não é o problema é reencarnar na família, ou no lugar ou no momento certo. Eis porque as possibilidades são muitas vezes restritas, porque o espírito não encontra de imediato a oportunidade que procura, mesmo contando com a ajuda de mentores espirituais. Por isso, ele pode demorar anos para reencarnar. Às vezes, a procura de alguém com quem precisa se reconciliar ou com quem tem algum compromisso ou tarefa especial. E essa situação explica também outras anomalias. Devido a débitos ou compromissos passados, alguns conseguem chegar à família desejada de modo indireto, ou seja, através de outra família. No caso que você nos coloca, Thelma, não é difícil concluir que o espírito não desistiu de seu intento, e mesmo tendo passado por uma reencarnação frustrada, assim mesmo cuidou de retomar seus esforços para voltar logo em seguida, contando com a ajuda espiritual necessária. E a Thelma Scarpinello ainda pergunta: sempre ouço dizer que quando a gente deixa esta vida, ao adentrar o mundo espiritual, vai encontrar familiares queridos e amigos. Essa notícia é muito confortadora, porque o que mais queremos é rever aqueles que perdemos nesta vida. Mas vamos supor que eu queira encontrar minha mãe, que se foi muito antes de mim, mas minha mãe já está reencarnada. Neste caso, não vou encontrá-la, não é mesmo? Sim, Thelma, existe essa possibilidade, pois os espíritos reencarnam. Porém, na faixa evolutiva em que nos encontramos, é comum os espíritos demorarem anos ou décadas para reencarnar, principalmente se forem espíritos mais esclarecidos,
que não têm tanta necessidade de voltar à vida física. É por isso que sempre há uma grande probabilidade de reencontrarmos os familiares após a nossa desencarnação. Mas isso não quer dizer que vamos encontrar especificamente a mãe, o pai, o irmão, o cônjuge ou o amigo. Espíritos familiares, já num nível espiritual mais acima, podem vir ao nosso encontro para nos trazer conforto e segurança durante nossa transição para a espiritualidade, alguns deles nos ajudando na desencarnação. Mas não necessariamente a mãe ou o pai, ou outro que desejaríamos encontrar, mas espíritos que têm grande vínculo afetivo conosco, como vemos nas obras espíritas. Por exemplo, no caso do personagem Dimas, do livro Obreiros de Vida Eterna. Foi a mãe de Dimas que veio ao seu encontro, mas isso não quer dizer que isso sempre acontece. É claro que o fato de entrarmos no mundo espiritual e encontrar espíritos conhecidos, como os da família, contribui bastante para o nosso conforto. Mas isso pode não acontecer em certos casos, até porque não depende somente desses espíritos, mas depende principalmente de nós mesmos. Veja o caso do próprio André Luiz, Thelma. De imediato ele não encontrou ninguém que conhecesse e só foi encontrar com sua mãe depois de algum tempo em nosso lar, quando estava em condições de recebê-la. Quanto à sua pergunta, devemos considerar que cada espírito faz sua própria trajetória de evolução. Assim como a duração da vida na Terra é variável, pois o espírito pode desencarnar muito cedo ou em idade avançada, o mesmo acontece no mundo espiritual. Há espíritos que demoram muito tempo para reencarnar, até por falta de oportunidade de reencarnar nas precisas condições que necessitam, e há os que reencarnam quase imediatamente. No caso dos pais e filhos, se os pais partirem antes, há uma tendência de voltarem na mesma família, por exemplo. Isso quer dizer que enquanto estamos pensando neles como desencarnados, eles já estariam de volta conosco. Todavia nós, encarnados, não temos consciência disso, e nem deveríamos ter, porque todo aquele que vem para a nossa família deve ser recebido e tratado com amor, porque se trata de um irmão espiritual que não veio ao nosso encontro por acaso. Sobre isso, costumamos lembrar da necessidade de sermos discretos em relação a esta questão de retorno do espírito na mesma família. O esquecimento do passado não é uma opção, é uma necessidade de todos nós. Desse modo, não é conveniente ao espírito saber quem foi na última existência, principalmente se ele pertenceu à mesma família. Muito pelo contrário, seria até desastroso se convencer de que na última encarnação foi fulano ou cicrano. Isso poderia influir negativamente na sua vida atual. E atenção, ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O Amor Prossegue, da autoria de Ricardo Orestes Forni. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 ou então para um destes celulares, o 997-51-2397 da Vivo ou o 981-79-2405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se.
Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, relação entre os espíritos. A partir da questão 291 do Livro dos Espíritos até a questão 303, Kardec pergunta aos instrutores sobre as relações entre os espíritos. Partindo do conceito de que os espíritos são seres humanos desencarnados, não é difícil perceber que, de uma maneira geral, eles levam para o mundo espiritual as ideias e os sentimentos que cultivaram enquanto viviam na Terra. O simples fato de deixarem este mundo não muda os espíritos na sua essência. O que eles perderam foi o corpo, mas eles continuam sendo eles mesmos na sua individualidade, com as mesmas tendências e as mesmas disposições. Agora, na condição de desencarnados, vão passar por mais uma etapa de experiência, predispostos a novos aprendizados. Quando tomam consciência de que estão no mundo espiritual, aos poucos vão encontrar com espíritos conhecidos, amigos e adversários. Na essência, isso não muda. O que pode mudar é o nível de consciência que, como desencarnados, podem alcançar. Alguns aprendem muito com a morte, ou melhor, com a vida que tiveram, pois a morte, como diz o filósofo, é o corolário da vida. Se boa foi sua vida, boa será sua passagem, e melhor ainda o que poderá encontrar do outro lado. Mas se a sua vida foi muito comprometida com atitudes e atos mesquinhos, com sentimentos e ideias contraditórias, suportarão as consequências de sua instabilidade espiritual. É claro que mundo espiritual, onde dinheiro e bens materiais não têm nenhum valor, o que vai existir é o sentimento que uniram ou desuniram as pessoas, mas a tendência, de um modo geral, é que o espírito vá reconhecendo que a união verdadeira é o amor, é o sentimento que um tem pelo outro. Os espíritos mais esclarecidos, mais educados, compreendem melhor o alcance do amor, o valor do perdão e da reconciliação, enquanto que os menos esclarecidos, menos preparados, sobretudo os revoltados, podem continuar a cultivar ódio pelos que foram seus adversários na terra, o que para eles será motivo de sofrimento. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei, com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Certa vez, um ouvinte com muita habilidade de raciocínio questionou se a caridade que o espírita costuma fazer não é apenas uma forma de negociar com Deus o seu futuro espiritual. Ele pensaria assim: se eu fizer o bem, se eu ajudar o próximo, estarei nas graças de Deus e com certeza no futuro Deus sempre me reservará um bom lugar, seja no mundo espiritual ou em outra encarnação. É claro que ninguém aqui na Terra é perfeito, que por mais que façamos, querendo fazer o melhor, ainda assim não chegamos à perfeição. Mas sabemos também que o caminho para a perfeição, conforme as recomendações de Jesus, é o caminho do amor ao próximo, e a melhor maneira de amar é praticar o bem. Se ainda não somos bons, poderemos sê-lo,
Mas para isso precisamos começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Ninguém se torna bom de um dia para o outro. A caridade é um caminho. Para Jesus, o único caminho. Razão pela qual nos parece aconselhável fazer o que ele nos ensinou. Se a nossa prática ainda não é tão perfeita a ponto de renunciarmos a nós mesmos, pelo menos é a que já podemos fazer. Então, vamos fazer. É claro que, seguindo o preceito, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, significa a prática do bem sem esperar recompensa. Mas, para chegar até lá, há uma distância, até que o verdadeiro amor se instale no coração. Aquele amor que faz o bem pelo bem, que age em função da felicidade do outro, sem aguardar nenhum reconhecimento, nem mesmo recompensa de Deus. Para o ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Repetindo, larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite a instituição ou entre no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Repetindo, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, número 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. De Damasco realizam-se nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. E nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Quando um ente querido vai embora. E atenção, os estudos de terça e quarta-feiras estão suspensos pelas próximas 2 semanas e retornarão na última semana de julho. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem, de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo telefone celular 981 27 7775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado, às 10 horas, no Lar Meimei.
Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. Mocidade Espírita. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. E sobre suas atividades, vamos ouvir agora a mensagem da jovem Heloísa Guerreiro. Olá, amigos. Meu nome é Heloísa, sou representante do Departamento de Mocidade da USE Intermunicipal de Garça. Por esse motivo, gostaria de fazer um convite a vocês. Durante o ano, temos 3 encontros de jovens. O primeiro acontece em julho, chamamos de Primeira Prévia da Comenoesp. O segundo acontece em janeiro, chamamos de Segunda Prévia da Comenoesp. O terceiro acontece na Páscoa e chamamos de Comenoesp, que é uma sigla para Confraternização das Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo. O novo ciclo se inicia no mês de julho, então a primeira prévia já tem data para acontecer. Será no dia 27 e no dia 28 de julho, na cidade de Assis. O tema é Sexualidade, como nos portamos fora do ambiente espírita. O evento é feito para jovens a partir de 14 anos, então se você tem interesse em participar, pode entrar em contato com o centro espírita que você frequenta ou entrar em contato comigo. O evento exige que você faça sua inscrição e a taxa é de R$ 25,00. O ideal é que você seja participante de uma mocidade espírita, então você pode procurar uma mocidade e participar dos estudos. Em Garça e em Galha, temos estudos da mocidade aos sábados, às 16 horas. Então, qualquer informação sobre o evento ou sobre as mocidades, entre em contato comigo pelo número 14 99671 7941, de preferência por mensagens no WhatsApp, ou pelo número 14 3737 1998. Grande abraço e até breve, amigos! Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Como toda segunda-feira, haverá amanhã, às 20 horas, no CFEAC Irmã Filomena, em Vila Araceli, mais uma palestra, dessa vez com o expositor Júnior JC, sobre o tema Atendimento Fraterno com Jesus. Após, haverá aplicação de passes. E atenção, as inscrições para o 12º Encontro da Família encerram-se nesta terça-feira nos Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupércio. Na quarta-feira, no dia 17, os centros devem encaminhá-las à USE, mantendo contato com a Rejane do Departamento de Eventos. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados, recebidas por Chico Xavier. A Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. E como todo domingo, a Sônia nos traz agora a mensagem da semana. Bom dia, ouvintes e amigos da Biblioteca Batuíra. A bem da felicidade comum, cada um dos cônjuges precisa sacrificar um pouco do seu eu para que o nós se fortaleça e se torne cada vez mais agradável. Utilizamos uma citação de Rodolfo Calegares para prefaciar nossa indicação literária de hoje, o livro Vida a Dois, de Jamiro dos Santos Filho, editora M. O autor nos coloca episódios embaraçosos na relação entre cônjuges.
acentuados de forma divertida pelo ilustrador, destacando sempre que um casamento, para perdurar, precisa de ajustes simples e cuidados especiais. Os contos de vida a dois, num total de 13, são de leitura agradável. Se houver alguma semelhança com fatos de sua vida, não se impressione, é mera casualidade. Um livro importante na construção de um verdadeiro lar, fraterno e cristão, é obrigatório para os solteiros, que devem lê-lo o mais cedo possível, e altamente recomendável aos casados. Para encerrar, deixamos indagações formuladas em um dos capítulos do livro. É possível encontrar na Terra um casal perfeito? Um par feliz em que cada um, com suas possibilidades, complete o outro sem exigências e sem ferir e magoar? O casal é a base da família. Por isso, vale a pena lutar para que essa união perdure, sólida e feliz. Venha, busque vida a dois e seja mais feliz. Uma ótima semana a todos. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro O Amor Prossegue, autoria de Ricardo Orestes Forne, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. E o livro sai para o ouvinte residente aqui em Garça, Marino Lanatovitz. Parabéns, Marino Lanatovitz, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio, durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.